Gabriela, semana que vem nossa aula vai ser de quinta também, mas vai ser de quinta-feira no nosso horário normal, tá? Às, nem lembro, 11h15. Porque no fim de semana é eleição e aí eu vou trabalhar sexta, sábado, domingo nas eleições. Então, semana que vem, 11h15, quinta-feira, é nossa última aula, porque vai ser nossa última publicação de atividade nova. O que a gente vai fazer depois disso vai ser de revisão, de fazer atividade antiga e tal. Ainda não tem muito claro. Mas vai ser a nossa última atividade nova, então vai ser a nossa última aula. Então seria legal que todo mundo participasse, de preferência entrasse assim com as câmeras, para a gente se ver uma última vez esse ano. Tá bom? David. Saiu. Então, a gente se vê semana que vem. Seria legal todo mundo entrar. Não deixa de entrar, porque eu pedi para usar a câmera também, né? Se não quiser, ninguém vai forçar vocês. E aí, a atividade dessa semana, ela é a continuação da semana passada, né? A gente viu semana retrasada como ler uma pirâmide etária, como interpretar ela, que tipo de informações a pirâmide etária vai trazer sobre uma população. E aí, na semana passada, a gente começou a fazer a atividade do Trilhas sobre a pirâmide etária brasileira, que na verdade era sobre o envelhecimento da população, né? O que está mudando, quais são as características da população brasileira que estão mudando nos últimos anos. E aí a gente fez uma parte, a gente dividiu em dois, porque a atividade era muito grande, e aí a outra parte a gente vai fazer essa semana, tá? E aí ela começa com essa questão, o item E. O item E, vamos ler. Realize uma entrevista com alguém da sua família, algum conhecido. Ai, eu nunca sei se eu deixo entrar essas pessoas que pedem para entrar. S4 Saturno, alguém sabe quem é? Não vou deixar entrar, não. Não vou deixar entrar, não. É porque as pessoas entram com e-mail fora da prefeitura, aí pode ser aluno, né, com e-mail pessoal. Só que pode ser alguém para causar, o que aconteceu em algumas salas. A pessoa entra na reunião para ficar falando bobagem, fazendo barulho, bem babaca. Então tá, vamos continuar. Realize entrevista com alguém de sua família ou conhecido de 60 anos ou mais de idade, que pode ser presencialmente ou por telefone. Não esqueça do período de isolamento social devido ao Covid. Siga um roteiro para iniciar a conversa. Tá. A ideia é que vocês falem com alguém que já está na faixa etária dos idosos, tá? Então, 60 anos ou mais. A Gabriela falou que talvez não tenha alguém com 60 anos ou mais na família direta dela. Aí, nesse caso, vocês não conhecerem ninguém, assim, mesmo que não for da família, não sei, professor que estiver disposto a falar com vocês, conhecerem ninguém, aí vocês tentam falar com uma pessoa que tá, ela falou, aí tem um avô de 58, tá bom? Aí já é 58, já é o mais próximo. Então, aí fala comigo para eu repensar essas perguntas, tá? Que vão ser diferentes, já que a pessoa ainda não é idosa, e aí fazer entrevista com ele. Mas o ideal seria alguém com mais de 60 anos, para a gente entender a visão desses temas que a gente está trabalhando de alguém que já está vivendo essa fase da vida, tá? E aí fala presencialmente ou por telefone. Presencialmente, se a pessoa morar com você, né? Você já estiver tendo contato com ela. Se for alguém que não mora com você, não vai lá arriscar, porque arrisca você de sair de casa e arrisca mais ainda a pessoa que você for conversar, né? Porque ela é grupo de risco. Aí liga e faz por telefone, tá bom? Aí o roteiro para conversa, tá aqui, ó, um roteiro para iniciar a conversa, quer dizer, não é uma guia de várias perguntas, você vai ter que ir lá e dar a resposta. Vai ser uma conversa e você vai seguir esse roteiro aí para conseguir essas informações e tal. Você pode falar mais do que o que está proposto aí, né? A conversa pode seguir depois dessas perguntas. Você mesmo pode ter interesse em fazer outras perguntas a partir das respostas da pessoa, e você vai escrever isso como um texto corrido, tá? As perguntas vão te guiar, mas você vai responder como uma redação. Então, você vai começar, por exemplo, o primeiro parágrafo apresentando a pessoa, né? Então, você vai falar, falei com o meu
tio-avô, o nome dele é Rogério, ele tem 64 anos, ele mora aqui comigo, ou ele mora no bairro vizinho, a gente conversou por telefone, então você vai começar apresentando. Começou apresentando, vai seguir a partir das respostas da pessoa. Quando você já tiver tudo respondido, né, vai anotando, você vai ter. Quais serviços públicos você utiliza? Como é a qualidade desses serviços? Quais as sugestões para a melhoria desses serviços? Continua trabalhando? Se for aposentado, gostaria de ter continuado? Continuado o quê? Trabalhando. Quais outros desafios você enfrenta no dia a dia? Como encara essa fase da vida que está vivendo? Do que sente falta? Do que gosta? Do que tem experiência para compartilhar para os mais jovens? Então, você vai pegar, vai colocar tudo isso no texto, em formato de texto, e vai colocar mais coisas se surgir mais coisa na entrevista. Então, o Rogério, ele só vai ao médico pelo SUS, e ele acha que o SUS é bom, mas falta tal tipo de médico, tem uma demora de 6 meses quando ele precisa ir em tal especialista. Ele, não ele ainda trabalha, mas ele gostaria de se aposentar. Ele não consegue se aposentar porque ele não contribuiu, portanto, enfim, vai trazendo toda a história num texto corrido, tá bom? Tem que passar por todos esses temas das perguntas, mas pode passar por mais e deve apresentar a pessoa antes, né? Não vai me colocar lá uma lista de respostas. Quais serviços públicos você utiliza? Saúde. Como é a qualidade desses serviços? Ruim. Quais sugestões para melhoria desses serviços? Melhorar. Não façam isso, tá bom? Não vamos considerar isso aí. A próxima questão, F. As projeções calculadas pelo IBGE apontam que o número de pessoas com 60 anos ou mais de idade passará de 19,6 milhões para 66,6 milhões entre 2010 e 2050. O grupo de 0 a 14 anos de idade se reduzirá de 49,9 milhões para 31,8 milhões. A partir da leitura do texto das projeções do IBGE, aponte 3 consequências socioeconômicas que poderão ocorrer. Quem está falando comigo? Que poderão ocorrer, desculpa, em 2050, se não houver a formulação de políticas públicas orientadas a esses grupos sociais específicos, idosos, crianças e adolescentes. Então, pensando que a gente vai ter um crescimento muito, muito, muito grande, né? Vai aqui, mais que triplicar a população idosa entre 2010 e 2050, e vai cair por quase a metade a população de criança de 0 a 14 anos, que se a gente não fizer nada, né? Ninguém criou mais hospital, ninguém fechou escola, ninguém fez nada, né? Como se a gente acordasse com esses números novos. Quais são as consequências para cada um dos grupos? E aí vocês vão pensar em idosos, crianças e adolescentes? Não, crianças e adolescentes são 2 grupos. 3 consequências para cada um, tá bom. 3 consequências para os idosos e 3 consequências para as crianças, tá bom? Então, se a gente tivesse metade das crianças que a gente tem hoje, o que ia estar sobrando de serviço público por aí? Falem comigo. Falem comigo, o que ia estar sobrando de serviço público se a gente tivesse metade das crianças que a gente tem hoje? Gente, o que vocês usam? O que é serviço público? Vocês estão falando no chat? Não, também não. Quem está aqui com o E? É Enzo? Não dá para ouvir. Deixa eu mudar aqui. É o Enzo. Olá, Enzo. Gente, falem comigo, falem no chat, eu abro o microfone, responder a pergunta. Se não sabe responder a pergunta, a gente volta então um pouco. O que é serviço público? Serviço público é tudo o que? Aqueles serviços para populações que são oferecidos pelo Estado, tá? Pela prefeitura, pelo governo do Estado ou pelo governo da nação. Esses serviços, a gente mais fala de saúde e educação, né? Você tem o postinho de saúde, lá perto da escola, por exemplo, não sei se vocês usam, vocês moram em outra região, você vai ter um postinho, outro postinho, né, para o seu endereço, e vocês têm a escola, né? Eu trabalho num serviço público, vocês usam um serviço público para estudar, né?
serviço público municipal, quer dizer, da prefeitura, né, da cidade, do município. É um serviço que vocês já utilizam com certeza. Agora, tem vários outros, né, serviços públicos. O abastecimento de água, tratamento de esgoto, está crescendo mato na rua, quem vai cortar lá? A prefeitura. Vários serviços públicos, né? A gente tem o governo responsável por várias áreas aí de cuidado com a cidade e com a população. Então, a gente já tem certeza que vocês utilizam um serviço, que é a escola, mesmo que vocês não usem o postinho, não usem mais nada, vocês já utilizam a escola. O que vai acontecer se a gente tiver metade das crianças de hoje para amanhã? O que acontece com essas escolas? São fechadas? Obrigada, Enzo. Então, você teria a escola sobrando, né? No mundo ideal, a gente tem uma sala de aula de 35 alunos, isso não é bom, né? No mundo ideal, a gente manteria essas escolas e teria salas de aula com um número máximo de 20 alunos, por exemplo, seria ótimo. Agora, na verdade, a realidade, que não é nada ideal, ia fechar essas escolas, né? Então, você tem aí mais serviço do que demanda, né? Mais escola do que aluno, né? Pensando que essa escola se mantém aberta até 2050. Então, a ideia seria que você ia ter uma consequência de escola sobrando para ser fechada. Que mais, então? Se a gente pensa nas crianças, a gente pode pensar nas escolas, né? Aí pensa mais ainda se a gente da MF. MF também, 0 a 14, né? Não chega a 15 quase. Então, considera tudo. SEI, que é educação infantil, né? Dos bebês até 4 anos, EMEI, dos 4 anos até os 6 anos, e a MF, que vai, né? O Fundamental 1 até o 5º ano, e aí o Fundamental 2 do 6º ao 9º, tá? Que chega aí até 15 anos. Então, ia acabar fechando em todas essas áreas. Agora, além da educação, que mais? Aí vocês pensam, tá bom? São 3 exemplos para as crianças e aí 3 exemplos para os idosos. Os idosos, a gente já falou bastante na semana passada, né? A gente tem a questão da saúde, né? Dos tipos de especialidade específica que os idosos mais utilizam, que se você tem um crescimento muito grande dessa população, você precisa de mais profissionais especializados nessas áreas para atender eles. A gente falou da previdência, né, que é a questão da aposentadoria. E aí você pode pensar em qualidade de vida, né, o espaço de convivência, o que essa população faz, né, costuma aí os idosos vão passar seus momentos de lazer numa pista de skate? Não, né? A pessoa não dá para ela ter 70 anos e tá andando de skate, tá? Talvez dê uma ou outra, mas não é o comum. Então, os idosos vão precisar de outros espaços de convivência, espaços de lazer, para eles frequentarem, enfim. Então, vocês vão pensar em 3 exemplos para as crianças e adolescentes, de 0 a 14, e 3 exemplos para os idosos, tá bom? Pensando assim, né, que não nada mudou. De repente, a gente tem esse aumento muito grande na população de idosos e uma queda muito grande na população de crianças e adolescentes. E aí, a última questão: para atender de forma adequada e humana a população idosa, a estrutura de serviço terá que ser ampliada e, além disso, criar novos serviços, que a gente já falou semana passada e que a gente já vai estar falando também nessa questão anterior. Com base no texto. Quando ele fala o texto, gente, é aquele texto que a gente leu semana passada, que está antes dessas questões todas no livro, e que eu não coloquei aqui de novo, porque já leu semana passada e é só consultar o material da semana passada, quem não tiver o livro, tá? Com base no texto, na entrevista, que entrevista? A entrevista vocês fizeram no item E. E no seu cotidiano, justifique quais seriam as formas adequadas e humanas, tanto de âmbito pessoal quanto coletivo, para atender essa população de idosos. Eu achei essa forma de escrever um pouco confusa, né? Âmbito pessoal e coletivo.
Seria o pessoal seria você sozinho e o coletivo seria a sociedade ou o coletivo é o Estado? Não ficou claro para mim, tá? Então, que vocês responderem nesse sentido, se vocês responderem como sociedade ou como Estado, vou estar aceitando, tá? Pessoal, a gente, no dia a dia, tá? Que ações? O que a gente faz geralmente para reconhecer a necessidade da população idosa, melhorar a qualidade de vida dessa população? O que a gente faz no dia a dia? Vamos lá, quero exemplos. Vou ficar aqui esperando. Isso até saiu. Tá bom, gente. O que a gente faz? Gente, quando a gente está no ônibus e a gente vê um idoso, o que a gente faz? Ou devia fazer? Deixar o lugar para ele? Deixar o lugar para ele. Se você vai no mercado, aí você está na fila do caixa, tem um idoso atrás de você, o que você faz? Mesma coisa, eu espero, tá? Que no ônibus e no mercado, nos dois casos, você vai ter assentos preferenciais e você vai ter caixas preferenciais. Mas a ideia, né, a educação e tal, a boa convivência, a cidadania, a ideia é que você dê seu lugar, mesmo se fora desses assentos, né? Se tiver idoso em todos os assentos preferenciais, você dá o seu lugar mesmo não preferencial quando chega outro idoso. Porque você reconhece uma fragilidade aí na população idosa, você reconhece necessidades físicas diferentes das suas, né? Você não vai ter um impacto tão grande com 12 anos de ficar de pé na sua viagem de ônibus que uma pessoa de 80 anos vai ter, né? Então você dá o seu lugar no ônibus, dá o seu lugar numa fila, respeita as filas preferenciais. Você pode pensar também na sua relação com seus familiares idosos, tá? Você esquece seu avô, liga para ele no aniversário uma vez por ano e dane-se. A pessoa às vezes cuidou de você toda a sua infância e aí quando você cresce, você larga ela sozinha na casa dela, ou então ela não tem mais condição de se cuidar sozinha, você coloca num, num asilo para idosos que não é de muito boa qualidade, que você sabe que a pessoa vai estar lá meio abandonada, meio largada. A gente tem várias histórias muito tristes de abuso de idosos nesses lugares, então quando a gente vai usar um deles, é legal conhecer bem, né? Porque tem idoso que fica abandonado, não tem cuidado nenhum, fica defeca e fica o dia inteiro nas próprias fezes, ninguém troca, chega a ter maus tratos das pessoas que cuidam, né, desses idosos chegarem a agredir eles e tal. Então você tem vários casos assim. Então é isso, é assim que você vai tratar quando seu avô estiver muito velhinho, depois dele cuidar de você, ou mesmo seu pai ou sua mãe estiver muito velhinho, depois de cuidar de você a vida inteira. Então pensar no dia a dia, né, nas ações que a gente faz, essa coisa de dar preferência e de respeitar os lugares e as filas preferenciais e tal, mas pensar também no nosso círculo familiar, né? Como é que a gente acha que a gente deve tratar os idosos na nossa família, tá bom? E aí no coletivo, pensando no Estado, a gente vai pensar nessas coisas de política pública, né? Que a gente está falando desde o do começo, né? Criação de novos serviços, ampliação de outros serviços, para atender o aumento da população idosa. E aí, como sociedade, coletivamente, pode fazer o quê? A gente pode pressionar o Estado, talvez, para que ele realize essas mudanças. Aí eu não sei de verdade se ele quer o Estado ou a sociedade. Mas aí vocês pensem em formas adequadas e humanas de âmbito pessoal e coletivo. Então, não está falando o mínimo, mas já está colocando no plural. Então, pelo menos duas ações aí em âmbito pessoal e duas ações em âmbito coletivo, tá bom? Âmbito, eu nem sei explicar o que é âmbito, mas seria nesse. Nossa, não sei, vou procurar um sinônimo, mas seria de você falar tanto de um quanto de outro, tá? No sentido, tanto nossa, não sei achar um sinônimo. Vou achar um sinônimo aqui na internet e vou contar para vocês.
âmbito pessoal, coletivo, tanto de... Não sei. Campo, pode ser. Tanto no campo pessoal quanto coletivo. Tá? Tanto no setor pessoal como coletivo, enfim, falar dos dois, tá? Então, duas ações daí no campo pessoal e duas ações do campo coletivo, tá bom? Gente, é isso, porque essa atividade é bem tranquila. Vai ser trabalhosa, né? Vocês têm uma entrevista para fazer, uma redação para escrever, vocês vão ter que pensar sobre as políticas, tudo, né? Sobre as consequências e tal. Mas não tem muito mistério para explicar, né? Porque não tem nada muito novo aí para vocês fazerem. Alguma dúvida? Não. Vocês querem falar de alguma outra coisa, alguma outra atividade que vocês têm dúvida, que vocês queiram conversar, alguma coisa? Também não. Não. Tá bom, então é isso, gente. A gente se vê semana que vem, a Sara entrando quando eu tô me despedindo de vocês. Oi, Sara. Gente, a gente se vê semana que vem na quinta-feira, 11h15, tá? Vai ser nosso último encontro. A gente vai falar da atividade, mas seria legal todo mundo participar também para a gente se ver uma última vez esse ano e se despedir, tá bom? Bom fim de semana para vocês. E qualquer coisa é nóis. Sara levantou a mão, porque quer falar alguma coisa. É botão novo, né? Por isso vocês estão tudo apertando ele. Que se alguém quiser falar alguma coisa, fale agora. O cálice para sempre.